Qual é Tá, a relação que esse caso tem com o passado colonial na França? tá bom. Então, olha só, a França, num período colonial, aí, período da escravidão, ela não tinha colônia na África, tinha aqui na América, né? Quando a França se transforma num país imperialista, é que ela vai começar a estender as suas garras para o continente africano. E veja bem, a gente está falando do país que fez a revolução burguesa mais importante da história, que internacionalizou o conceito como igualdade, liberdade, fraternidade, nação, a Revolução Francesa, ela teve um impacto aqui para a América muito superior do que a independência dos Estados Unidos, que aconteceu alguns anos antes, né? Foi a Revolução Francesa no período aí dos jacobinos que conseguiu impulsionar figuras fantásticas como o Dessalines, como o Levertot, a Revolução haitiana, que depois se estende aí para a América, então tem uma importância muito grande. E veja, quando o capitalismo entra na fase imperialista, essa França burguesa, progressista, se transforma em algo extremamente reacionário. E é quando ela começa a dominar os países europeus, os países africanos, que há necessariamente uma migração dos países africanos para a França e também da América Central ali, da região do Caribe. Tanto é que o movimento de negritude, ele não surge na África, ele Uhum. não surge no Caribe, ele surge na França, com imigrantes dessa região, tanto da região caribenha como da África. Esse processo ele se intensifica com a Segunda Guerra Mundial. Isso é muito importante. Um terço do exército francês eram formados por imigrantes africanos. Um terço. Uhum. Esses imigrantes tiveram importância grande. A libertação da França, na parte sul da França, foi feita numa operação chamada Operação Dragão, que aconteceu 4 anos depois da invasão nazista na França. Foi França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, e que o exército francês foi derrotado. A operação que teve no sul da França, ela foi formada fundamentalmente por imigrantes africanos. A França simplesmente apagou isso da história. E durou Como sempre, né? menos, Apagam nossa história. foi muito mais rápido do que a operação lá do chamado Dia D, que durou aí, parece que mais de 2 anos, e lá parece que foi aproximadamente 1 ano e pouco. Ajudou na libertação, ou seja, a Europa deve muito para a África. E depois da Segunda Guerra Mundial, quem vai reconstruir a Europa e também a África são os imigrantes, sob a alegação de falta de mão de obra. Mas não era porque é falta de mão de obra, mas é porque quem ia pegar num serviço pesado tinha que ser o africano. Então, a própria construção do estado de bem-estar social, ele se dá no bojo da reconstrução da infraestrutura da França, destruída pela Segunda Guerra Mundial, incentivada pelos países, porque a ideia que a gente tem é só de que os africanos vão para a Europa fugindo de conflitos na África, também em função disso. Mas houve um incentivo para que eles fossem para lá. E reconstruíram. E, como eu já falei ainda há pouco, no bojo das políticas neoliberais, da destruição do estado de bem-estar social, vem toda uma política de criminalização dos imigrantes, que é aquela ideia do seguinte: o problema aqui não está na concentração de riquezas. Tem um cara chamado Vacan, que é um francês, que ele estuda a França e Estados Unidos, ele trabalha isso. Ele falou: ó, o pessoal aqui começa a dizer que o problema não está na concentração de riqueza, na distribuição desigual de riqueza, mas na distribuição desigual de coeficiente de inteligência. Então, tem pessoas que têm tendência a estudar, a ir para a universidade, a administrar, e tem pessoas que têm tendência a viver no subúrbio. Então, é uma tendência à violência. E, portanto, eles criam a ideia que eles chamam da política de reconstrução da vidraça, que eles falam o seguinte: o problema está nos pequenos delitos. É dos pequenos delitos que surgem as grandes patologias sociais. Então, é necessário combater esses pequenos delitos lá na raiz. É daí que vem a política de tolerância zero, que fracassou nos Estados Unidos, mas mesmo fracassada nos Estados Unidos, os Estados Unidos estende ela para todo mundo, a começar pela Europa e a começar, sobretudo, pela França. Foi um dos países que incorporou essa política de tolerância
de tolerância zero. Então, tem um histórico que está ligado com a colonização do continente africano, da participação dos negros, dos africanos na Segunda Guerra Mundial, na reconstrução da Europa, e depois disso é descartável. Vai para o subúrbio, ou então volta para a África. Então, tem toda essa política histórica de racismo dos franceses, sobretudo da burguesia francesa, contra os imigrantes africanos. Espero ter respondido aí, velho. Respondeu, sem contar que naturaliza, a burguesia, como justificativa, naturaliza a repressão e a condição social dos negros quando ela é causadora das desgraças sociais impostas aos negros nos vários continentes, inclusive no continente africano. Para trazer uma coisa agora mais para perto, para a gente ir mesclando esse debate. Emmanuel Macron foi do Partido Socialista, né, da França, até 2016, quando decidiu fundar outro partido, o Renascimento. Macron foi socialista, se tornou liberal, e como ele já declarou, qual é a responsabilidade dele hoje, como presidente da França, na violência policial, na perseguição a negros e imigrantes no país? A outra coisa, a ultradireita, como, por exemplo, o partido da Reunião Nacional de Le Pen, que concorreu nas eleições passadas para a presidência, pode capitalizar essas manifestações, como já tem alguns sites agora, inclusive, já anunciando isso, né? De que essas manifestações existentes lá na França podem ser capitalizadas pela ultradireita. E também possa nos falar um pouco, tem até um internauta aqui que já perguntou, como é que a esquerda francesa tem acompanhado essas manifestações? Tá. Olha, eu acho que sobre o passado colonial, o Hertz falou tudo. Eu não tenho nada em particular a agregar. Com relação ao Macron, a responsabilidade do Macron e do Estado francês com relação a essa... O que eu posso dizer é que, em primeiro lugar, olha só, o Macron é o chefe do imperialismo francês. Ele está desmontando, como o Hertz já falou, ele está dando continuidade a um desmonte do estado de bem-estar social e está levando os bairros pobres a uma situação muito difícil, muito difícil. E tudo isso que o Hertz já comentou aqui, o desemprego é maior do que nos bairros médios, a possibilidade de ser abordado pela polícia é imensamente maior, a abordagem é diferenciada. Então, a responsabilidade do Macron é total. E aí eu queria falar um pouco da situação da polícia, sabe, Vera? Porque muitas vezes a gente pensa, puxa, França, Europa, né? A polícia talvez seja diferente, mas a polícia é parecida com a nossa aqui. A polícia é uma instituição racista e que ela dá uma formação racista para os seus integrantes. Então, veja só você, o Hertz já comentou, né? Em 2017, o Estado francês fez uma lei que flexibiliza o uso de armas letais por parte da polícia, o que ampliou os assassinatos da polícia contra a população, e nem preciso te contar, né? Quem que está sendo morto? Se não a juventude dos bairros pobres, que a maioria são filhos de imigrantes e negros. É isso. Então, uma responsabilidade está aí. Além disso, foram criadas novas forças policiais extremamente violentas. Tem uma que chama Brave M, né? Estou falando em português, que eu não sei falar francês, que é uma força motorizada, que atira para matar. Ela fez as repressões mais horríveis durante a luta que vem ocorrendo desde o início do ano contra a reforma da Previdência. Ela fez uma repressão brutal contra uma mobilização de setores ecológicos no sudoeste da França com relação à privatização da água. Então, esses corpos policiais, isso é responsabilidade do Macron. E olha só, o Macron, o que ele fez? Ele viu que houve o assassinato, tinha o vídeo que comprovava que não foi autodefesa da polícia, nada disso. Então ele falou, não, o policial fez errado, certo?
então o policial tem que ser processado, tal, tal, tal. Mas ele viu o tamanho da mobilização. Mas ele não anunciou uma única medida, uma única. Por exemplo, podia anunciar, olha, estou desmobilizando O aparato repressivo da especial, polícia. ou pelo menos um pedaço dele, né, para, sei lá, falar. Não, nada. Ele não ofereceu nada. Ele só falou às pessoas. Aumentou o contingente de 45 mil policiais para reprimir os manifestantes. Essa foi uma Exatamente. decisão. Ontem à noite, de ontem para hoje, 45 mil nas várias cidades francesas. Então, aí mais uma coisa, o problema da extrema-direita, né? O que acontece? Numa situação de decadência social, vai existir uma polarização na sociedade. E à medida que a esquerda não oferece uma saída, tem setores até mesmo da classe operária que acabam caindo na conversa da extrema-direita, que tem um discurso contra o imigrante, mas muitas vezes faz discurso a favor dos direitos operários. Olha que interessante, né? A extrema-direita francesa anunciou que estava contra a reforma da Previdência. Então, ela dá um jeito para tentar atrair uma parte da classe trabalhadora para sua base de apoio. Agora, a polícia está inteira na base de apoio da extrema-direita. Está inteira. Uhum. É muito parecido aqui no Brasil com a relação das polícias, né, com o bolsonarismo. Então, o voto do policial, o apoio do policial, a simpatia do policial é por esse discurso anti-imigrante, pelo discurso racista que é feita pela extrema-direita francesa. Então, a extrema-direita também se fortalece. Também se fortalece nesse processo. Tá. Ela também se fortalece porque está fora do governo, mas ela, mesmo fora do governo e sendo parte integrante do Estado, inclusive é contra as manifestações existentes hoje no país, né? Inclusive, existem várias declarações de membros da ultradireita contra as manifestações. Agora, capitalizam isso quando se trata de uma questão de governo, não porque vai atender às necessidades dos negros, imigrantes e dessa juventude sofredora no país, mas para conter de forma muito mais perversa aí.